Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes todos nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Seguíamos a vontade da nossa carne. E nós todos que antes éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Deus nos amou. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecemos receber. Através do sangue precioso, o Senhor Jesus derramou por nós, para que assim pudéssemos ser considerados como seus filhos. Nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Senhor Deus Pai, nós damos somente louvores e glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a grande graça do Senhor Deus. Estamos aprendendo a palavra no Senhor Deus. Estamos na santa comunhão e nós agradecemos, Senhor, porque cada um de nós possa ser mais cuidado pelo Senhor. Que o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de misericórdia, que através da sua graça abundante, através da sua santa palavra, o Senhor possa estar junto conosco. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, Senhor. Que nós todos possamos cumprir esse trabalho santo que o Senhor Deus nos encarregou. Que o Senhor possa operar no meio de nós, que nós possamos viver conforme a glória do Senhor Deus. Senhor, as nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé para pregar o Evangelho no meio da dificuldade. Através da sua palavra, através da sua misericórdia e sabedoria, o Senhor Deus possa sustentá-los. Qual seja a dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir para que eles possam evidenciar, testificar a sua palavra, para que assim possam viver para a sua glória e vontade, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde daqueles que estão no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Que o Senhor Deus permita a graça necessária para que nenhum deles pereça, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, o Senhor que nos ensina qual caminho que devemos percorrer, que nesse momento também o Senhor Deus possa nos mostrar a sua grande graça, o seu amor, para que através da sua grande graça nós possamos compreender e possamos assim ser conduzidos pelo Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 알겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. 1 João capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3. No Novo Testamento. Primeira Epístola de João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Dele. Vede quão grande nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, iremos ler até aqui. Então, nós tivemos o retiro de verão, o retiro de outono, onde muitas pessoas receberam a salvação, e pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, nossas igrejas estão continuamente realizando o retiro e o seminário, e cada momento as pessoas estão recebendo a salvação e aumentando esse número. Então, se nós olharmos em Atos, onde quer que os apóstolos fossem, onde quer que houvesse a igreja, cada dia mais aumentava o número de pessoas que recebiam a salvação. Então, se nós olharmos o trabalho do Senhor Deus nas primeiras igrejas, o Senhor Deus ele atua igualmente nos dias de hoje para conosco. Uma pessoa que já recebeu a salvação tem o dever de pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não receberam a salvação. Tem esse papel imenso para pregar o Evangelho. E as pessoas que já receberam a salvação precisam ser conduzidas para diante da sua palavra, para que possam viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Temos esse imenso papel. Os pais, eles não simplesmente dão a luz aos filhos, mas também eles precisam criá-los muito bem. Uma pessoa que recebeu a salvação não somente nasceu como filho do Senhor Deus, mas ele precisa crescer em fé como filho do Senhor Deus, e como filho do Senhor Deus, de forma adequada e digna, ele precisa viver, o que é o mais importante. E é por isso que continuamente nós estamos aprendendo sobre o maior presente dado por Deus ao homem. Então, esse presente que o Senhor Deus ele deu, realmente quão precioso, quão grandioso que é. Porque senão nós não teremos agradecimento em nosso coração. Se você não tem agradecimento, você não tem o coração de querer retribuir por aquela pessoa que deu esse presente, não é mesmo? Então é por isso que essa grande graça que o Senhor Deus nos permitiu, esse amor que o Senhor Deus ele nos deu, aprender a palavra do Senhor Deus, nós cada momento mais aprendemos diante do Senhor Deus. E quanto mais nós vamos aprender a palavra do Senhor Deus, mais nós temos agradecimento que transbordam em nossos corações. Cada momento mais nosso coração ele vai sendo mudado, e nós assim podemos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus. Quando nós perdemos o coração de agradecimento, nosso coração ele vai se esfriando. E mais do que vivemos pelo Senhor Deus, vamos começar a viver com as pessoas do mundo, perder o nosso coração para as coisas do mundo. E é por isso que essa graça da salvação que o Senhor Deus nos permitiu, quão grandioso e incrível ele é. Se olharmos em Hebreus capítulo 2, ele já disse, é uma tão grande salvação. E se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 4 também, o Senhor Deus, através do grande amor que nos amou, que tem nos amado. Realmente esse amor, como ele é grandioso, esse amor tão grande. Se olharmos em Salmos também, o Senhor Deus, o trabalho que ele agiu de forma preciosa para o homem, tem um cântico também sobre isso.
esse trabalho tão precioso, tão grandioso. Então, isso não é que nós tenhamos feito alguma coisa para Deus, mas é um trabalho que o Senhor Deus ele fez por nós. Então, esse trabalho incrível que o Senhor Deus ele fez por nós, realmente quão grandioso ele é. Então, eu quero continuamente pregar esta palavra. Essa palavra que nós lemos, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação é filho do Senhor Deus. Então, João, capítulo 1, versículo 12, todo aquele que aceita, que crê em seu nome, tem recebido o poder de ser chamado filho de Deus. Então, uma pessoa que recebe a salvação, que tem o direito de se tornar, o poder de se tornar filho do Senhor Deus. Se tornar filho do Senhor Deus não é para qualquer um. Então, aqui ele diz sobre o poder. Então, um rei, ele tem muito poder. Então, quer dizer que o filho do rei também tem muito poder logo depois do rei. E assim, uma pessoa que pode receber a coroa para se tornar o sucessor. Então, realmente, nós não sabemos quão grandioso é esse trabalho de nós nos tornarmos, de sermos os filhos do Senhor Deus. Temos esse poder de ser os filhos de Deus. Então, ser o filho do Senhor Deus. Então, essa dignidade, esse poder que Ele nos dá é incrível. Se nós considerarmos isso de forma leve, pensarmos que, os filhos do Senhor Deus que receberam a salvação, agora são herdeiros de Deus, são filhos do Senhor Deus, e simplesmente esquecem. Nós precisamos saber, realmente ver quão grande é o amor do Senhor que o Pai tem concedido para que fôssemos chamados filhos do Senhor Deus. Então, quão grandioso é esse amor que o Senhor Deus nos permitiu para nós sermos feitos filhos do Senhor. Então, nós somos filhos do Senhor Deus. Nós olhamos em Lucas capítulo 15. Realmente o filho pródigo, ele perdeu todos os seus bens e quando estava para morrer, ele voltou para o pai. E ele disse para o pai: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Então agora, já não tenho o direito de ser chamado seu filho, mas agora me aceite como um dos seus servos. Porque na casa do seu pai, os servos comiam, viviam muito bem. Então, mas o que o pai disse para ele? Você é meu filho. Disse para vesti-lo com a melhor roupa. Quer dizer que ele não está vendo mais os pecados que ele tem cometido antes. Dizer para colocar um anel dele é para dar o sinal de que ele é meu filho. Não tem diferença. Tendo pecado ou não, você é meu filho. Então disse para colocar-lhes sandálias novas. Então despir aquelas sandálias, descalçar aquelas sandálias todas desgastadas. Então, ele realmente colocar aquelas calçados do Evangelho, conforme na Bíblia, realmente é viver conforme esse Evangelho, realmente vestir esse calçado digno para não partir jamais do Pai. E ele também disse para preparar o bezerro cevado. O filho que pecou contra o pai, que partiu do pai, agora ele pode se alegrar com o pai. Ele, ao mesmo tempo, pode compartilhar com todas as pessoas. É uma festa preparada pelo pai. Então, para que essa festa possa ser realizada, um bezerro morre por ele. Então, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, então, no meio de nós podemos dizer que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, morreu por nós. É por isso que o Senhor agora lhe diz: realmente esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então realmente você ter voltado para o Pai é você ter sido vivificado. Então nós temos recebido a salvação. Antes nós todos que estávamos mortos pelo Espírito estávamos eternamente para o inferno. Mas agora nós todos
conseguimos agora retornar para o Pai, retornar para o Senhor. Que é o pastor, o bispo e o pastor das nossas almas. E já que nosso espírito foi vivificado para a eternidade, o Senhor ele já diz para nós: você é meu filho. Então, qual amor que o Senhor tem permitido para nós? Então, continuamente ele está dizendo essa palavra para nós. É uma verdade que não tem mudança. Nós temos nos tornado em filhos do Senhor Deus. Ao ver do Senhor Deus, não é porque nós fizemos alguma coisa adequada, seja por carne, seja por sangue. Nós nascemos da carne, mas agora nós somos nascidos no Senhor Deus. Então, vamos pensar, se você tem um sangue, por exemplo, se os pais eles receberam a salvação, então o filho ele nasce, então ele se torna um salvo automaticamente só porque os pais são salvos? Não, não é. E também a salvação ela não ocorre conforme as boas obras. Não é por você ser muito bom, por você ter conseguido feito grandes trabalhos diante do Senhor Deus. Mas todos aqueles que são nascidos de Deus, quer dizer que o Senhor Deus os faz nascer. Quando os pais têm os seus filhos, então esses filhos, não importa, realmente não é porque eles fizeram alguma coisa grandiosa, um trabalho grande para se tornarem filhos, os pais simplesmente o fizeram nascer. Como em Tiago capítulo 2, versículo 18, realmente o Senhor Deus ele nos teve através da palavra da verdade. Quer dizer que através da palavra da verdade nós compreendemos essa graça do Evangelho do Senhor Deus e recebemos a salvação. É por isso que temos nascido através da palavra. Então em carne nós nascemos nos pais uma vez, e após recebemos a salvação, espiritualmente nós nascemos. Quer dizer que nós nascemos duas vezes, porque eu nasci de novo. Então agora nós temos filhos do Senhor Deus, agora nós temos chamados filhos de Deus. O Senhor Deus ele está dizendo, agora vocês são meus filhos. Realmente nós somos assim. É por isso que o mundo realmente não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então realmente o mundo sabe que nós somos filhos do Senhor Deus? Não. Então eu estava passando no meio da rua, vamos pensar, um cachorro quer morder o meu tornozelo. Até o cachorro não reconhece o Filho de Deus. Então eu estou chamando cachorro de cachorro, não é um xingamento em coreano. Então eu não fico de bom humor. Mas como é que o homem já pode saber que o homem é filho de Deus? Não tem como. Então o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele efetuou grandes trabalhos. Ele pregou a palavra do Senhor Deus para eles. Os judeus não sabem que o Senhor Jesus é Filho de Deus. É por isso que ele diz, realmente, se vocês não conhecem a mim, que foi enviado pelo Senhor Deus, realmente não conhecem o meu Pai. Porque se conhecessem a mim, conheceriam ao meu Pai. Então até o povo de Israel, escolhido pelo Senhor Deus, não sabiam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus enviado pelo Senhor. Como é que o mundo pode saber? Então, seja o mundo o conhecer ou não, reconheça ou não, de nada importa. Porque este mundo é o mundo onde o Senhor Deus ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Realmente como que este mundo onde os santos foram realmente desprezados, largados, é por isso que nós todos realmente não sermos reconhecidos pelo mundo é algo natural, é algo lógico, não tem nenhuma relação conosco. É somente o Deus que precisa nos reconhecer. Não é por isso que nós temos nos tornado em filhos do Senhor Deus. Nós precisamos pensar de forma profunda. Salmos 8. Vamos procurar Salmos, capítulo 8. É a palavra de Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8, versículo 3. A partir do versículo 3 ao 5, eu irei ler. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?
pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Se nós olharmos aqui, há 1000 anos antes de Cristo, é a palavra que rei Davi escreveu. Então, através de todas as coisas que foram feitas pela mão, pelos dedos do Senhor, eu estou vendo esse trabalho. Então, rei Davi, antes de ser rei, ele estava em Belém como um pastor de ovelhas. E é por isso que Salmos 23, aquele salmo surpreendente, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, estes salmos é uma palavra onde muitas pessoas ouvem, leem e se emocionam bastante. Então, assim como Davi, ele amava as suas ovelhas, ele criou-as realmente de forma adequada, nós podemos dizer que o Senhor, ele é o meu pastor. É por isso que está muito bem expresso. Então, de noite eles cuidem nos pastos as ovelhas. E quando você olha para o céu, aquele céu tão escuro, onde tem inúmeras estrelas, a lua ali, e a cada momento que você olha, você percebe, nossa, Senhor Deus, a grandiosidade do Senhor Deus. E podemos sentir de forma mais profunda quão incrível, grandioso é o Senhor Deus. E esse grande amor do Senhor Deus é algo que deve ter sido repensado por Ele. Então, tudo que o Senhor Deus tem feito pelas obras dos seus dedos, a lua, as estrelas que eu vejo. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele tem feito com o dedo. Quer dizer que todas as coisas do Senhor Deus ele pode fazer de forma fácil. Se você consegue fazer com os dedos, é algo tão simples. Então, o Senhor Deus, através desse poder, como Ele criou todas as coisas. Então, do céu, realmente a lua, as estrelas que eu estou vendo. Por que o sol não está aqui? Então, porque no meio da noite, para ver as inúmeras estrelas, e Ele registrou esses salmos. Então, há vários anos atrás eu havia ido para a Tanzânia para pregar o Evangelho. E realmente o carro havia quebrado e nós ficamos esperando outro carro no meio da estrada. E quando desligamos todas as luzes dos carros e olhamos para o céu, então naquele dia não havia lua, não havia nuvens. E haviam muitas estrelas. Eu nunca tinha visto tantas estrelas assim na minha vida. Então pareciam que eram realmente brilhos de ouro, de prata, estavam espalhados pelos céus. Então parecia que a galáxia era como se fosse um lago gigantesco. Então eu tive o coração de realmente buscar o Senhor Deus naquele exato momento. O Davi também deve ter tido esse coração. Então vendo aquele céu que o Senhor Deus permitiu, ele vendo aquela lua e as estrelas permitidas pelo Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, o Criador, o Senhor Deus tão incrível. Se nós pensarmos sobre Ele, que Ele cria todas as coisas, todo o universo e agora está cuidando. Ao ver do Senhor Deus como é o homem não é nada. E é por isso que em Jó, capítulo 7, versículo 17, realmente que é o homem para que tanto engrandeças e ponhas nele o teu coração. Se nós olharmos as pessoas incríveis no mundo, e tem as pessoas que não são nada no mundo, mas vamos pensar que alguém com um cargo superior, muito famoso no mundo, ele ame aquela pessoa e ele realmente cuide daquela pessoa. Então essa pessoa que não é nada, ele deve dizer, mas o que eu sou? Para que você me amar, para você me ajudar. E ele pode dizer uma coisa dessas, não é? Então, mas o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor Deus que governa todas as coisas,
que o Senhor, que realmente tem todos os seus anjos, exércitos de anjos, realmente, conforme a sua palavra, mas o Senhor Deus, ele busca o homem mais perverso, mais perdido do homem. Então, em Jeremias capítulo 17, nós podemos ver que as coisas, de todas as coisas que o Senhor Deus criou, realmente mais corrupto, que mais negou o Senhor, que já está corrompido, que é o coração do homem. É por isso que olhamos em Jó, capítulo 26. Então, o que realmente Jó havia dito? Que o coração do homem, ele é como um verme. Se olharmos o verme realmente é incrivelmente horripilante de se ver, não é? Horroroso. Então, vamos pensar, o pecador, ele ser dessa maneira. Quer dizer que a vida corrompida, a vida suja, realmente que Jó assimilava com a do homem. Então, a vida como se fosse a do verme, do homem. Realmente de um pecador, realmente tão sujo. Mas o Senhor, por que ele permitiu para que o homem pudesse ser engrandecido? Por que tem realmente tanto interesse para com o homem? Jó perguntou a Deus em Jó capítulo 7, versículo 17. Para que tanto engrandeças. Por quê? Por quê? O motivo é simples. Se olharmos em Gênesis capítulo 1. O Senhor Deus, ele criou toda a criação deste mundo. No mundo, ele permitiu para que todas as plantas, todas as vidas que estão na terra, cada um pela sua espécie, os pássaros que estão nos céus, os peixes que estão nas águas, tudo conforme a sua espécie, até os animais que residem, os mamíferos, os que estão em terra firme também, conforme a sua espécie, o homem também foi criado conforme a sua imagem. Como a palavra de Gênesis, não é mesmo? Então, de todas as coisas, todo o universo criado pelo Senhor Deus, onde que a vida pode sobreviver? É somente na Terra. Por que o Senhor Deus, ele fez este mundo de forma tão incrível, tão bonito, tão belo para o homem? Se nós olhamos em Jeremias, capítulo 27, versículo 5, o Senhor Deus, ele criou todo o céu, todo o mundo, criou o homem, o animal, e todas as coisas foram dadas ao homem. Quer dizer que o Senhor Deus, ele deu para o homem. Então, todas as coisas deste mundo, todos os animais, toda a vida deste mundo, as plantas, é feita para o homem. Então, por quê? Porque nós que fomos feitos conforme a imagem do Senhor Deus, fomos feitos conforme o objetivo e a vontade do Senhor Deus. Então, não quer dizer que nós estamos falando sobre a carne. Quando nós falamos que temos a imagem do Senhor, entre muitas criações que existem, somente o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Então, no mundo nós temos várias pessoas, mas tem os filhos e filhas que foram criados, não é? E não qualquer um não pode se tornar o seu filho. Só podem se tornar filhos aqueles que se parecem contigo, aqueles que receberam a mesma vida contigo. Então você ter sido criado conforme a imagem do Senhor Deus, quer dizer que o Senhor Deus, ele quer permitir todas as coisas. O Senhor Deus, ele considerá-lo como filho. O Senhor Deus quer levar para um reino eterno, para viver junto com ele. Então é por isso que os homens criados conforme a imagem do Senhor Deus, então mais do que qualquer coisa, vamos pensar, realmente sofre tanto e se cansa neste mundo e simplesmente morre e acaba, então é pior que o animal. Então é por isso que em Salmos 24, realmente o homem é um ser precioso. Então, mas o homem que não compreende é como um animal que perece. O homem é precioso, porque foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, é tão glorioso. É por isso que ele é tão precioso. Se olharmos em Isaías 49, versículo 5, ele diz: contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Quer dizer que ao ver do Senhor Deus todas as coisas que foram criadas neste mundo, o ser humano, o homem, é o mais precioso. Então a carne realmente pecou, se corrompeu, é como o verme, não tem o que se ver.
Mas ali dentro tem um objetivo, a vontade do Senhor Deus. É por isso que é precioso, é glorificado. Então como é que pode saber uma coisa dessas? A Bíblia não mente. Uma pessoa na realidade é o homem que mais tem como precioso diante dos olhos do Senhor Deus. Em Salmos 18, 4 também. Ele diz realmente que é o homem para que Deus pense no homem. O que é o homem para que Deus realmente estabeleça o homem? Então, o que é o homem? Então, por que o Senhor Deus ele pensa tanto no homem dessa maneira? Por que ele deixa tanto interesse? Por que ele vive dessa maneira? Então, por que permitiu tanta graça ao homem? Então, para saber o que é o homem, o que é preciso ser feito? Então, se nós perguntarmos para os cientistas, os estudiosos, eles sabem? Os religiosos, eles saberão? Não sabem, ninguém sabe. Precisamos perguntar para Deus, o Criador. Então, o boi, ele sabe o valor do boi? O porco sabe o seu valor? Perguntei, porquinho preto. Eu acho que o seu valor subiu um pouco. E parece que o valor do boi caiu, mas você sabe quanto que você custa? Ele não sabe, precisa perguntar para o homem. Então, o valor do animal é decidido pelo homem. E o valor do homem é decidido por Deus, que é o homem. Mesmo que ele passe a tarde toda pensando, não tem como saber a resposta. A vida é como a vida de um peregrino, vem de algum lugar e vai para algum outro lugar. Eu não sei, não dá para saber. Então, o que é o homem? Para que Deus realmente o engrandeça. Que o Senhor Deus o glorifique. Quer dizer que o Senhor Deus, ele pensa, ele sempre está preocupado, ele permite a sua graça. Então, por que o Senhor Deus, ele realmente se preocupa tanto com o homem? Então, não sou tão bom quanto o anjo. Realmente tão perdido assim, mas por que o Senhor Deus, ele realmente cuida dessa maneira? E se nós olharmos assim, o Senhor Jesus, ele veio como um homem para este mundo. Então essa palavra que eu quero pregar, se olharmos em Hebreus capítulo 2, aparece uma palavra similar. Em Hebreus capítulo 2. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Um ser melhor que os anjos é o Senhor Deus, e o homem é pior que o anjo. O homem, ele é pior que o anjo, enquanto vive neste mundo. E é por isso, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele ter se feito homem, quer dizer que ele se tornou um pouco pior, menor do que os anjos. Durante 33 anos, durante um curto período de tempo, o Senhor Deus, o Criador, ele veio com formato de homem para este mundo. E assim ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele nos permitiu a coroa dos céus. Então o Senhor, realmente da glória, ele entrou para a glória. A mais do que todas as coisas, ele entrou para a glória do Senhor Deus. Então por que o Senhor, tão grandioso como o Senhor Deus, realmente ele veio com formato de homem, tão pequeno, e morreu na cruz. E assim, depois ele entrou para a glória do Senhor Deus, depois de todo esse sofrimento. Então, dentre todos os segredos, é a coisa mais surpreendente. Então, o homem que é pior que o anjo, que é menor que o anjo, vamos pensar por quê? Porque ele pecou, ele se corrompeu. Então, antes ele era um ser mais precioso, mas, por ter pecado contra o Senhor Deus, ele perdeu esse direito. No jardim do Éden,
O Senhor Deus disse para Adão ele governar sobre todas as coisas, ele cuidar de todas as coisas que o Senhor Deus criou. Então, todos os animais realmente tiveram um nome dado por Adão. Adão não era dito uma pessoa banal que não sabia de nada, mas ele colocou nome, ele era bem sábio, deu nome a cada animal. Mas os homens, por terem pecado, Adão ter pecado, ele perdeu esse direito diante do Senhor Deus. Então, ele foi expulso do jardim do Éden. E ele foi amaldiçoado mais do que qualquer outro animal. Então ele se tornou realmente de um jeito muito triste. Então, o homem, por ter pecado, toda a preciosidade, toda a glória que ele precisava receber, ele perdeu por completo. Mas ele perdeu para a eternidade? Não. O Senhor que veio para restaurar isso é o Senhor Jesus. Por que o Senhor ele se fez como um homem? Não somente para salvar o pecador que se corrompeu, mas, antes mesmo do homem se corromper, eram seres preciosos diante do Senhor Deus. É por isso que para trazer, para restaurar aquela posição anterior, o Senhor ele veio. O Senhor, que é precioso, ele ter se feito homem menor do que os anjos, é para salvar os homens, que são menores que os anjos, para colocá-los em uma posição maior do que os dos anjos. Entendem isso? É isso que ele está querendo dizer. E se olharmos no versículo 6, o que tem feito pelas mãos do Senhor Deus, ele deseja que o homem ele possa governar sobre ele. Então, o Senhor Deus é aquele que governa todas as coisas, tem domínio sobre todas essas coisas. Então o Senhor Deus fez com que ele pudesse governar sobre todas as coisas, mas Adão, por ter pecado agora, ele não perdeu esse direito. Mas o Senhor Jesus, ele salvou ao homem e restaurou aquela posição. Então, mas Davi, realmente ele profetizou sobre esse acontecimento que estava por vir. Então, se nós olharmos nos Salmos de Davi, nós temos diversas profecias que realmente através do Espírito Santo foi escrito na Bíblia sobre as coisas vindouras. Então, por que o Senhor ele amou dessa maneira? Então, por que o Senhor Deus ele nos ama dessa maneira? Como em Mateus capítulo 16, versículo 26, entre as palavras que o Senhor Jesus disse, realmente a vida do homem, realmente pelo que irão trocar? Realmente, mesmo que sejam todas as coisas, se você perder a sua vida, do que adianta? Do que é benéfico? Pensem bem, algo que não pode trocar com tudo, não importa o que seja neste mundo, é a sua vida. A sua vida, não estamos falando da vida de 60, 70 anos, mas até a vida do animal, eles vivem de forma incríveis. Tem animais que vivem centenas de anos. Mas o homem, ele é glorificado diante do seu Deus. Ele não é como o animal. É por isso que o Senhor, ele tem permitido a vida tão preciosa que ele se refere na palavra, não é sobre a vida da carne, mas sim a vida do Espírito, que é tão precioso como o Senhor. É por isso em Isaías 49, versículo 15. Então, como é que a mulher que dá de mamar ao seu filho poderá esquecer do seu filho? O filho que ela teve, como ela não terá realmente cuidado, misericórdia, piedade para com seu filho? Então, a mãe que teve o seu filho, a sua filha, está dando de mamar, realmente é tão lindo. Então não existe nenhum ser mais precioso do que aquele, naquele momento. Então vive numa casa muito boa, vamos pensar. E seu filho ou sua filha está adoecido e está para morrer. E você vai vender toda a herança para poder curá-lo, para que ele possa viver bem. Se possível, vocês não vão fazer isso? Se não vender a sua herança, os seus bens, quer dizer que está errada. A gente precisa vender para salvar essa vida, porque ele ama dessa maneira.
Então, se nós olharmos para algumas mães, realmente desde o momento que eles nasceram, tem crianças que nascem com problemas, síndromes que não conseguem falar, não conseguem agir direito, e as mães, elas cuidam até o fim. Nós podemos ver uma coisa dessas, não é? Então eu ia pensar, gostaria que meu filho morresse logo? Não! Ela vai agradecer por ele estar vivo. Então não sabemos quanto que ama. Ali nós podemos ver um pouco do amor do Senhor Deus. Pode ser que a eles esqueçam, mas Deus, Ele não esquecerá. Mesmo que exista uma mãe que esqueça do seu filho, o Senhor Deus, Ele não esquecerá. Então Davi, ele já disse, realmente mesmo que meus pais me abandonem, o Senhor Deus, Ele não vai me abandonar. Então, mais qualquer amor impressionante dos pais, realmente é maior, é centenas, bilhões de vezes maior do que qualquer amor dos pais. Então, o Senhor Deus, Ele nos considera de forma preciosa assim. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu fiz boas obras? Não. Porque eu tenho um espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor. É por isso que o Senhor Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para a morte de cruz. Resgatou o espírito que estava indo para a morte e o resgatou. Então, um amor tão grande, passar aquelas estrelas tão altas, numa terra tão baixa que veio e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Tá? Como aquele cântico. No 1 João, capítulo 4, versículo 10, realmente não somos que nós que tenhamos amado, mas Deus nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Então quer dizer que propiciação quer dizer que nós que éramos inimigos, nós éramos contra o Senhor Deus, fomos reconciliados pelo Senhor Jesus. Então nisso está o amor. Então, tendo enviado seu Filho unigênito para nós, para nos salvar. 1 João, capítulo 4, versículo 9, tem palavras similares também. O Senhor Jesus, Ele ter morrido para nós, por nós, é para nos salvar. Quer dizer que o Filho do Senhor Deus, Ele morreu para nos salvar. Conseguem compreender uma coisa dessas? Não dá para entender. Mas esta é a verdade. Como é que o homem pode compreender todo o trabalho feito por Deus? Então, todo esse amor incrível do Senhor. Através desse amor, Ele nos salvou. É por isso que nos fez tornarmos em seus filhos. Então, quão grande amor o Senhor Deus Ele nos permitiu? Realmente, qual foi este amor? Este amor é algo que é incompreensível por completo por nós. Então, realmente, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então, se olharmos em Isaías, capítulo 57, essa palavra vamos procurar. Palavras de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Então aqui ele está dizendo que é um lugar tão altíssimo, alto e sublime. Quer dizer que é um Senhor realmente... Não existe nenhum ser mais supremo do que esse, não é? Quer dizer que o Senhor que habita na eternidade, quer dizer que o Senhor Deus, Ele é eterno, cujo nome é santo. Então quer dizer que o Senhor Deus, Ele é totalmente santo. Então esse Senhor, Ele diz: num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos. Então, uma pessoa que negou o Senhor Deus, uma pessoa que agora não é filho do Senhor Deus, que agora é filho do diabo, vivia negando ao Senhor. Agora, este homem, ser contrito e abatido de espírito, quer dizer que é como um filho pródigo que realmente retorna para o pai, seja como Davi em Salmos, que ele pecou diante do Senhor Deus com o coração
de se arrepender com o coração abatido, o Senhor Deus, ele não despreza. Então, um pecador, ele quando realmente se sente abatido por conta do seu pecado, ele se arrepende, o Senhor Deus, ele não despreza. O Senhor Deus, ele o aceita, não importa o quão grande pecado ele tenha. Então, com o contrito e abatido de espírito, quer dizer que é uma pessoa que totalmente se torna humilde, que se abaixa. No momento que você acha que você é santo, você é puro, você é arrogante. Então, realmente, para compreender essa grande graça do amor do Senhor Deus, você buscar essa palavra do Senhor Deus, é ter o coração humilde diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, realmente, ele derruba os arrogantes e estabelece os humildes, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Versículo 16. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Então o homem, por ter pecado, o Senhor Deus realmente irou-se contra eles. Por quê? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. A terra foi amaldiçoada. Precisavam derramar suor para que pudessem plantar, para pudessem se alimentar. Antes não era assim. A mulher sentiu as dores de partos. O homem realmente precisava suar para poder sobreviver na terra. Então, nessa terra amaldiçoada, você ter o sofrimento, você ter dor, você ter as doenças, todas as coisas realmente mais tristes, infelizes, que é morrer. E após a morte tem um mundo eterno, a perdição eterna. Mas o Senhor Deus, ele não ficou indignado continuamente. Não contenderá para sempre, porque ele enviou seu Filho unigênito para morrer por eles, para que toda essa ira do Senhor Deus pudesse ser resolvida, para que pudesse ter o trabalho de ser reconciliado com o Senhor. E após compreender essa graça do Senhor Deus, todas as pessoas que compreendem essa graça podem ser aceitas pelo Senhor. Esse meu espírito que foi criado, realmente conforme a imagem do Senhor Deus, realmente ele se desfalecesse para que ele pudesse destruir. Realmente o Senhor não deseja que ninguém pereça. Ele não se agrada. Quando um pecador ele se arrepende, isso torna uma grande felicidade diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele não deseja que nenhum pecador ele pereça. Se olharmos em Judas Iscariotes também, até o fim ele negou o amor de Deus. E o Senhor Jesus o amou até o fim. Judas Iscariotes ele vendeu o Senhor Jesus e muitas pessoas pensam que ele foi para o inferno por causa disso, mas não é. Apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, ele jurou e amaldiçoou o Senhor Jesus. Será que ele não tem um grande pecado contra o Senhor? Judas vendeu o Senhor Jesus com 30 moedas de prata, mas não é por isso que ele foi para o inferno. Assim, porque ele se matou. Então, se Judas Iscariotes ele tivesse segurado até o Senhor Jesus ter ressuscitado, realmente se ele tivesse ficado escondido, chorando em um quarto, se ele estivesse vivo, o Senhor que ressuscitou com certeza teria procurado a Judas. Teria acariciado a sua cabeça e te dito: Judas, não se preocupe, os seus pecados eu já remi. Judas, ele poderia ter se tornado um apóstolo mais incrível do que Pedro. O homem não perece porque ele tem muito pecado, porque o amor do Senhor Deus é maior do que o pecado. Mas sim por você negar esse amor do Senhor Deus. O pecado de negar o amor do Senhor, realmente não existe caminho para ser perdoado. Sabiam disso? Então vamos ler a palavra de Salmos 144. Salmos 144. A partir do versículo 3. 3 e 4, vamos ler silenciosamente. Hein?
Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O Senhor é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. O Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que estimes? O Senhor Deus, tão alto, tão poderoso, devido para este mundo cheio de pecado, o mesmo que está num estado de um mendigo, olhando para aquele homem tão coitado, está olhando e dizendo, você não é fulano de tal? Então por que você está sentado aqui no meio? Então, se você for reconhecido, você vai se assustar, não é mesmo? Da mesma maneira, o Senhor Deus amou a cada um de nós com o que nós temos. Ao meu formato, como é. Realmente tem esse cântico. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele recebeu esse meu formato como ele é. Então, o que é o homem? Então, o que é o homem? Para que o conheças. Então, quer dizer que o Senhor, ele conhece. Como ele deve pensar tanto? Quanto ele deve amar? Então, não sabiam. Então, o que é a vida do homem? Para que o estimes. Por que o Senhor se preocupa? Quem sou eu para que o Senhor Deus ele envie seu Filho unigênito para morrer na cruz? Por quê? O que sou eu? Pelo nosso conhecimento, pelo nosso pensamento, é incompreensível. Isso é somente amor do Senhor Deus. É porque o amor do Senhor Deus é diferente da do homem. O amor do Senhor Deus, se nós olharmos em grego, HP, quer dizer que tem uma palavra para explicar esse amor do Senhor Deus. Então, esse amor eterno, esse amor completo, incondicional. É incondicional. O amor do homem é condicional, certo? É se ele me amar, eu amo. Se ele me odeia, eu odeio. Então isso tudo é por condições. Então, mas ao Senhor Deus, se tem pecado ou não. Então realmente mesmo que eu me torne como inimigo, então o Senhor ele realmente me ama. Então, quer dizer que o Senhor ele me ama mesmo eu sendo o inimigo. Então esse é um amor completo, incondicional, eterno, amor perfeito. Não é incrível? Então o que é a vida para que o conheças? Então o que é o homem para que o estimes? A vida dele é como se fosse uma sombra que vai passando e desaparece. Então quer dizer que a vida do homem, se eu olhar, é nada. Não dá para comparar com nada. Como em Tiago capítulo 4, a vida do homem ele é como uma névoa que logo desvanece. Então, a vida da nossa carne, realmente ele se manifesta e depois desaparece rapidamente. É como se fosse uma névoa. Então, curtamente manifesta-se a vida do homem, que depois desaparece. Então, ele realmente briga, luta. Então, parece que vai viver durante vários anos. Mas, de repente, ele morre. Então, se fosse desse jeito, realmente, como seria tão realmente lamentável uma coisa dessas? Então, o homem não conhecer ao Senhor Deus, não conhecer o amor do Senhor Deus, não saber o que é essa esperança diante do Senhor Deus. Então não tem nada mais realmente coitado do que a própria vida do homem. Então, mas nós sabemos. Então o Espírito criado conforme a imagem do Senhor Deus, realmente sem se perder, realmente ele poder receber essa vida eterna. Nós conhecemos o amor do Senhor Deus e cremos. Como em João capítulo 4, versículo 18, realmente nós conhecemos
e cremos nesse amor do Senhor Deus, que o Senhor Deus é amor. E é por isso que agora nós recebemos esse amor incrível diante do Senhor Deus. Então vamos trocar a palavra de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4 ao 7, eu irei ler. Feito tantos mais excelentes do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? A qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, e os seus ministros labareda de fogo. Então, se nós olharmos aqui, então antigamente, há muito tempo atrás, quando eu estava pregando a palavra em Tegu, então uma pessoa ela veio para mim e disse: Pastor, eu compreendi algo surpreendente. Eu compreendi algo, um mistério que as pessoas nenhuma conseguiram compreender na Bíblia. Então eu pensei: será que ele compreendeu o quê? Eu fui lá e perguntei, fiquei curioso. Então, quem é o Senhor Jesus? Dentre os anjos, o Senhor Deus escolheu o anjo e disse: Você é meu filho. Então, eu te gerei. Quer dizer que o Senhor Deus escolheu um dos anjos e considerou como filho. E ele está dizendo que isso é Jesus. Eu disse: onde está essa palavra? Ele disse: Hebreus capítulo 1. Nós olhamos o versículo 5. Então, quando que o Senhor Deus ele chamou algum anjo, dizendo: realmente, tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Ele disse que o Senhor, ele disse dessa maneira, olhando esse versículo 5. Então, olhando isso, eu fiquei assustado, eu falei: a Bíblia, você não sabe nem o que a frase quer dizer? Não sabe nem gramática? Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Então o Senhor disse: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Então aqui ele está perguntando se ele já fez isso alguma vez. Não tem. Quer dizer que um anjo não tem como se tornar filho do Senhor Deus. É para abrir os olhos e ver. Se olharmos o versículo 13, por exemplo: E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Então, se nós olharmos dentre os anjos, para quem? Para quem que o Senhor Deus realmente sabe o lugar onde coloca os seus pés? Então é por isso que por esse cabelo de seus pés, quer dizer que é onde ele põe os pés. Então, pôr os inimigos sobre os pés, e ele está dizendo para o anjo: Senta-te à minha destra. É isso? Não, não é. Então, se você ler a Bíblia de forma errada, se você ler uma palavra errada, você pode ter uma má interpretação. Então, por que em Hebreus capítulo 1 tem uma palavra dessas? Que dentre os anjos, dentre os judeus, haviam pessoas que veneravam os anjos. Então quer dizer que eles exaltavam o Senhor Deus, mas logo em seguida exaltavam os anjos. Pensavam que os anjos precisavam ser servidos, que anjos eram seres especiais. Então, se nós olharmos em Colossenses, a igreja de Colossenses, onde haviam pessoas que veneravam aos anjos. Então, isso é uma
uma doutrina herege, por você estar venerando, servindo aos ídolos, e isso entrou dentro da igreja. Então eles dizem, nossa, os anjos não são incríveis. Então, claro que nós precisamos conhecer sobre os anjos. As pessoas não sabem muito sobre os anjos. Então, as pessoas acham que os anjos são seres mitológicos da imaginação do homem. Não. Os anjos são seres espirituais criados inicialmente por Deus. Então, o Senhor disse que o número de anjos são milhares de milhões. Então, o que são milhões? Então, nós não sabemos quantos milhões de milhões eles têm, o número. Então, falando um pouco sobre os anjos, vamos procurar Salmo 103. Salmos 103. A partir do versículo 20, Salmo 103, a partir do versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, e guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, se nós olharmos aqui os anjos, todos esses anjos que aqui aparecem, eles têm grande poder. Eles têm muito poder logo depois do Senhor Deus, porque o Senhor Deus deu esse poder para eles. O Senhor Deus permitiu a sabedoria para eles. Então, para poderem fazer o trabalho do Senhor Deus. Existem grandes trabalhos que o Senhor Deus ele permitiu para que fizessem. Realmente tem grandes trabalhos. Aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, quando o Senhor Deus ele permitiu a lei, também permitiu através dos anjos. Quer dizer que o mandamento também foi permitido através dos anjos para o homem. Então, é por isso que existem vários trabalhos que o anjo faz. Então, o objetivo do Senhor Deus ter feito os anjos é porque são servos do Senhor Deus. São trabalhadores do Senhor Deus. É por isso que se olharmos em Hebreus capítulo 1, versículo 7 também. Realmente o Senhor Deus, ele criou todos os anjos, realmente como vento. Então, realmente, o que os anjos eles são feitos? São excelentes para fazerem o trabalho do Senhor Deus. São diversos trabalhos que o Senhor Deus sobrepõe para os anjos realizarem. Que eles são aqueles que passam a palavra, levam a palavra do Senhor Deus. E dentre os anjos mais importantes tem 3 anjos: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Então, Gabriel ele sempre era enviado quando tinha as boas novas. Para Maria também, Gabriel que se manifestou. Então, cada um tem um trabalho para ser feito. Miguel é o anjo da guerra, para guerrear. Então, como Daniel capítulo 12, realmente para libertar o seu povo, para proteger o povo de Israel. O anjo que ajuda esse povo de Israel. O anjo protetor, o anjo da guarda, é o anjo, o arcanjo, Micael. Então, às vezes, se nós olharmos as esculturas do anjo Miguel, ele está segurando uma espada. Há 3 anos atrás, quando eu havia ido para a Espanha, então eu vi para uma loja de conveniências e tinha uma escultura do anjo Miguel com uma espada na mão. Então foi feito de forma bem surpreendente. Então um ancião que foi comigo, ele perguntou: pastor, quer que eu compre para você? Eu falei: sim, quero. Eu compramos com 100 euros, por 100 euros. Então está ali no meu escritório. É incrível. É o anjo que guerreia, Miguel.
Até esse momento ele está protegendo o povo de Israel. E protege somente o povo de Israel? O anjo Miguel, ele protege a todos nós que recebemos a salvação. Mas esse anjo chamado Lúcifer não aparece na Bíblia qual era o trabalho que ele fazia, mas ele era um anjo muito belo. Então não sei se ele era um assessor direto do Senhor Deus, mas através do formato tão maravilhoso que ele foi criado, ele se tornou arrogante e ele queria se tornar como o Senhor Deus, é por isso que foi expulso. É por isso que se olharmos em Isaías capítulo 14, versículo 12, como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Na nossa Bíblia não tem Lúcifer, aparece filho da alva na tradução em coreana. Mas na versão King James Version está escrito, ó Lúcifer, filho da alva, como foste corado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Mas ele foi levado para o inferno, para o abismo mais profundo. Então, para cada anjo, esses anjos eles tinham os seus vários anjos que ele cuidava do departamento. Então, Lúcifer, com o seu 1/3 de todos os anjos, ele queria tomar o poder diante do Senhor Deus. E ele foi expulso. E isso é o diabo. Então, os demônios que realmente se manifestam no mundo, perambulam pelo mundo, não são espíritos dos homens. Espíritos dos homens jamais podem andar de um lado para o outro no mundo. Eles somente são espíritos de Lúcifer. Então quer dizer que realmente o inferno, na realidade, foi criado para o diabo e seus anjos. Então todos os anjos que foram levados junto de Lúcifer, realmente eles estão andando neste mundo a soltos por quê? O Senhor Deus está deixando solto. Então, se eu for contar isso, eu vou passar o dia contando. Mas eu vou contar isso depois. Depois irá enviá-los para o inferno. Então, mas se nós olharmos, o Senhor Deus deixou o diabo neste mundo, deixou o diabo no jardim do Éden também. Mas Eva não conhecia muito bem a palavra do Senhor Deus, ela não ouviu a palavra do Senhor Deus, ouviu a palavra do diabo. E Adão, em vez de ouvir a palavra do Senhor Deus, ouvia a palavra de sua esposa. É por isso que o Satanás ele é tão astuto. Se ele falasse diretamente para sua esposa, para Adão, ele não teria ouvido. É por isso que utilizou a Eva, que Adão tanto amava, e derrubou. Não é por isso que realmente se está obedecendo a palavra do Senhor Deus ou não está? O diabo ele está solto agora também para testar a todos. Precisam saber que o diabo existe. Se a palavra do Senhor Deus existe, existe o diabo que vai contra a palavra do Senhor Deus. Se nós olharmos no jardim do Éden, realmente já foi dito para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas ele disse, pode comer, pode comer. E ele fez o quê? Comeu, e seu espírito morreu. O Senhor Jesus foi crucificado na cruz para morrer, para acabar com todos esses pecados. Então agora nós temos o direito para comermos esse fruto da vida. Então, porque o Senhor diz que quem comer do fruto da vida terá a vida eterna. Então quem comer desse fruto pode ter a vida eterna, mesmo que crer. Então realmente é o que o diabo ele fala. Não, não pode comer, não come. É só você frequentar a igreja, ora bastante, faz coisas boas. Você vai receber um prêmio grandioso diante do Senhor Deus. Então não se preocupe se você nasceu de novo, se você recebeu a salvação. Você já foi escolhido desde o início. E ele ensina essas mentiras. Daí ele fala, o Senhor, Jesus morreu por você, mas foi pouquinho dos seus pecados, tá? Então como o diabo é maligno. Então falso evangelho, falso palavra, falso Jesus. Então, e as pessoas que acreditam no Senhor Jesus, ele diz, por que você acredita no Senhor Jesus? É tudo mentira. E para aqueles que creem, diz, não creio demais, só porque creio só um pouquinho. Essa coisa chamada salvação não precisa se preocupar tanto. Então, porque de qualquer jeito ele precisa mandá-lo para o inferno. E o Senhor Deus deixa, entenderam? O Senhor Deus deixa. Se você quiser ir para o céu, você precisa vencer pelo menos a tentação do diabo. Então, não sei outra coisa, mas você tem que vencer a tentação do diabo. Precisa vencer.
Mas, de qualquer maneira, esse anjo, ele é um ser incrível. Ele tem poder, ele cumpre a palavra do Senhor Deus, ele ouve a palavra do Senhor Deus. E esses anjos, e também, realmente todos os anjos que fazem aqui são os exércitos diante do Senhor Deus. Eles servem ao Senhor Deus, eles executam o seu beneplácito, são aqueles que ajudam em todo o trabalho do Senhor Deus. Os seus exércitos, vós ministros seus. Então quer dizer que são exércitos do Senhor Deus. Eles foram criados pelo Senhor Deus. Eles estão em todos os lugares, em todas as suas obras. Os anjos, eles são criaturas criadas pelo Senhor Deus. E é por isso que eles estão em todos os lugares que foram criados, estão sendo cuidados pelo Senhor Deus. O anjo também está aqui no momento, não é mesmo? Então o anjo está falando assim, opa, ele está falando sobre a gente. Eu estou falando sobre vocês hoje. Então sabe por que eu falo sem respeito para com ele? Porque eu sou filho do Senhor Deus e você não é, não é? Então os anjos são seres incríveis. Mas só são uma criatura. Só são ministros utilizados pelo Senhor Deus. São seres incríveis, realmente, ao nosso ver. Mas o anjo, quando se corrompe uma vez, já era. Se olharmos em 1 Pedro capítulo 2, o anjo que peca, realmente ele jamais é perdoado. Ele é levado para o abismo para esperar até o juízo diante do Senhor Deus. O anjo, quando ele se corrompe uma vez, já era. Não tem como se arrepender. Então o Senhor Jesus não morre pelos anjos. Então o servo, quando ele faz errado, ele é expulso e acabou. Então quando o filho ele erra e ele pode pedir o perdão dizendo, pai, eu errei, e o pai pode perdoá-lo, é diferente. Então o objetivo de ter salvado, de ter criado um filho e um servo é diferente. O Lúcifer queria se tornar como o Senhor Deus e ele foi expulso. O objetivo do Senhor Deus ter criado o homem é porque o Senhor Deus criou o homem para dar essa posição como do Senhor Deus que o anjo, o diabo, Lúcifer, tanto desejava. Então, realmente, e ele, o que ele está tentando fazer? Já que ele realmente se sente tão triste, tão injustiçado, ele quer levar todas as pessoas possíveis para o inferno. Então agora nós temos que pensar, será que vamos ouvir a palavra do Senhor Deus ou vamos ouvir a palavra do diabo? Temos que escolher. Desde o momento que nós nascemos realmente no meio de nós, entre o diabo e o Senhor. Até o presente momento é a mesma coisa. Então é um problema realmente muito sério. Então nós precisamos saber sobre o anjo. Então, em todas as coisas que o Senhor Deus ele cria, existem os seus anjos. Então o anjo ele está ali para fazer a vontade do Senhor Deus. Então se nós olharmos no Antigo Testamento a palavra de Daniel, realmente quando ele estava na cova dos leões, então o anjo que estava faminto não conseguiu morder a Daniel. Por quê? O anjo o protegia. Um anjo o protegia. Então o leão ele se tornou como um cachorrinho. Até o amanhã seguinte, parado. O Senhor Deus o protegeu. Como em Lucas capítulo 16, realmente quando Lázaro havia morrido e ele foi para os seios de Abraão. Quando uma pessoa que recebeu a salvação, ele morre, ele vai levado para os anjos o levam para o céu. Ele leva esse espírito para diante do Senhor Deus. Então vamos trocar Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eles são o que enviados para quê? Para serem? Para servir.
para servir. Espíritos ministradores. Em outras traduções, quer dizer que espíritos de servidão. Quer dizer que esses espíritos são enviados para servir. Então, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que irão herdar o reino do Senhor Deus. É isso que aqui se refere. Então, quer dizer que eles foram enviados para servir aos santos. Se olharmos em Mateus capítulo 18, conforme a palavra do Senhor Jesus. Dentre os meus irmãos, realmente nenhum deve ser menosprezado. Porque até entre eles estão vendo o quê? O rosto do Senhor Deus. Então, cada um de nós que recebemos a salvação, realmente temos um anjo diante do Senhor Deus. Sabiam disso? Vamos pensar, alguém realmente despreza uma pessoa ou fala mal daquela pessoa. Então, realmente, o Senhor Deus permite aquela pessoa para aquele anjo. Então, ali atrás também tem um anjo, o anjo da guarda. Então, o anjo que o Senhor Deus permitiu para que servisse a nós. Então, se alguém sem nenhum propósito realmente ele reclamar, ele murmurar, ele me perseguir, o anjo que está comigo realmente vai contar para o Senhor. Então, o Senhor ele dirá, o anjo dirá para o Senhor, Senhor, alguém está falando do fulano de tal, olha só, e tome cuidado, isso não é somente para mim, é para todos os filhos do Senhor Deus. O anjo do Senhor Deus estão protegendo, eles estão cuidando. Se não tomarem cuidado até isso, é realmente levado como relatório para o Senhor. Então, realmente, isso também se fizermos bem, ele dirá, Senhor, o seu filho fulano de tal, realmente ele é assim, assim, Senhor, não sei que bom. Tudo vai ser levado como relatório para o Senhor. Isso não é uma brincadeira. Mas, entre Israel haviam pessoas que serviam ao Senhor. E também haviam pessoas que serviam aos anjos no Novo Testamento. Então isso estava muito errado. Então realmente o Senhor ele enviou Pedro, o apóstolo Paulo para a prisão e ele ficou preso. Mas a porta se abriu e ele conseguiu sair. Então, o apóstolo Pedro ele achou que ele estava sonhando. Mas no próximo dia foram aprisionados para ele ser morto. Mas porque o Tiago havia morrido há pouco tempo atrás, alguns dias atrás. Ele realmente estava só adormecendo profundamente, dizendo, amanhã eu vou me encontrar. Então realmente se você vai ser morto, decapitado, por que você vai conseguir dormir em paz? Não, o apóstolo Pedro conseguiu dormir profundamente. Por quê? Ele disse, nossa, eu vou me encontrar com o Senhor. É por isso que ficou balançando, ele não acordava. É por isso que o anjo foi lá e chutou ele, dizendo, levanta. E a porta se abriu. E Pedro achou que estava sonhando. Então, realmente, 3 portas se abriram ali. E quando ele saiu para fora, o anjo desapareceu. E ele disse, o Senhor Deus enviou o anjo para me resgatar. Ele soube disso. Então, o anjo faz esse trabalho. Mas então, um problema muito importante aqui. Se olharmos Hebreus capítulo 1, 2, realmente ele fala comparando os anjos com o Senhor Jesus. Porque ainda muitos judeus pensavam que os anjos eram seres grandiosos, se veneravam aos anjos. É por isso que realmente está dizendo, o Senhor Jesus é maior do que os anjos. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que um anjo não pode se tornar filho, mas o Senhor Jesus ele foi chamado filho de Deus. Um anjo não tem como se tornar filho. O anjo é uma criatura, mas o Senhor Jesus é o Criador. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então realmente tudo foi criado por Ele. Então quer dizer que realmente o Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele fez esse trabalho como Criador. Porque Ele é o Criador. Então quer dizer que um ser maior do que todas essas coisas. Por que se tornou o homem do que todas as criaturas de Deus? Se olharmos em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte,
para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, um Senhor que por um tempo se fez menor do que os anjos. Então, o Senhor que fora feito um pouco menor do que os anjos, um Senhor maior do que todas as coisas, ele realmente se fez homem, que é um pouco pior do que os anjos, porque está vivendo neste mundo, não é? Que tem essa carne. Mas esse Senhor, ele morreu para provar dessa morte e ressuscitando. Ele se tornou o Senhor de honra e glória. Então por que esse Senhor, que realmente era maior do que os anjos, se fez menor do que os anjos e depois ressuscitou para se tornar maior do que os anjos e se assentar no meio da glória? Por que ele fez esse vai e volta? Então o Senhor que era para estar acima dos anjos, eles pecaram. É por isso que esse espírito se tornou pior do que os anjos, parecendo vermes, parecendo perdidos. Mas então, o Senhor Jesus, ele se ter feito homem pior do que os anjos, quer dizer que o Senhor ia salvar os anjos, os homens que eram piores do que os anjos, para elevar acima dos anjos. Por que ele veio com o formato do homem? Para transformar o homem como do Senhor Deus. Para trazer, por que o Senhor ele saiu das alturas da majestade para vir para esse lugar tão triste, tão pecaminoso, tão corrupto, para nos salvar, para nos levar para cima? O Senhor ele se fez como um homem para poder transformar os homens gloriosos como o Senhor. Estão entendendo? Isso é verdade entre verdade. Então somente nós sabemos. É um segredo. Versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10, vamos ler todos juntos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então agora toda essa criação realmente foi criada pelo Senhor Deus. Em todas as coisas são feitas pelo Senhor, mediante o Senhor. Todas as coisas elas existem, elas são feitas pelo Senhor, elas vêm do Senhor. Então o Senhor Deus, o Criador, ele conduziu muitos dos seus filhos para levar em glória. Então o Senhor ele tem diversos filhos. E é por isso. O Senhor, quando ele veio para este mundo, ele era o filho unigênito. Então quer dizer que ele só tem um filho. Certo? Como a semente ao cair no solo, se ela realmente não morrer, não tem como dar vida, mas ao morrer, ela pode dar muitos filhos. Então quer dizer que realmente se o Senhor Jesus ele não morresse nessa terra, não poderiam ter os filhos diante do Senhor Deus. Realmente o Senhor Jesus que ressuscitou agora não é mais filho unigênito. Se olharmos no Evangelho de João, as mulheres que foram procurar ao Senhor, o que os anjos disseram a eles? O que o Senhor Jesus disse a elas? Realmente vão, digam a todos que eu já estou vivo. Eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai. Diga para os meus irmãos, o Senhor não teve vergonha de chamar meus irmãos, não teve vergonha de chamar meu Pai, vosso Pai. Então, o meu Pai é o vosso Pai agora. E é por isso, Romanos capítulo 8, dentre muitos irmãos, o Senhor ele se tornou o irmão mais velho. Ele conduziu muitos filhos para diante da glória, para salvar muitos filhos. Então, qual é o objetivo de salvar tantos? É para levá-los para a glória. Então, como em Romanos capítulo 3, realmente muitos espíritos eles pecam. O espírito realmente ele pecou, ele se tornou inimigo do Senhor Deus, agora ele merece ir para o inferno, mas agora ele perdeu o quê? A dignidade de poder entrar no reino do Senhor Deus, na glória do Senhor Deus. Então, eles foram criados para entrar na glória do Senhor Deus, mas o homem, por ter pecado, o espírito dele morreu e ele também perdeu esse direito para entrar no reino do Senhor Deus. Então, o objetivo do Senhor Deus é ter salvo o homem para poder levá-lo para o reino do Senhor Deus, para transformá-los em muitos dos seus filhos, então para ser levado para o Senhor. Então, o Senhor da salvação, como se fosse uma semente. Realmente, é lógico que ele morra, entenderam? Como se fosse um trigo.
Então é por isso que em Hebreus capítulo 1, falamos Hebreus capítulo 1, versículo 6, palavra de Hebreus capítulo 1, versículo 6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então o Senhor, quando ele veio pela primeira vez, ele veio como filho unigênito. Então, mas quando ele retorna mais uma vez, ele retorna como? Ele retorna como o filho primogênito. Quando ele veio, a este mundo ele veio como filho unigênito, mas agora, quando ele retorna para este mundo, é como filho primogênito, porque agora não é filho único. Realmente, quando ele vir para este mundo, quando ele retornar para este mundo, todos os anjos o honrarão, o louvarão. Então, todos os anjos, eles estão se curvando diante do Senhor Deus, o adoram. Então, se ele for o filho primogênito, será que ele vai ser rejeitado? Não. Então, realmente foi enviado. Até os anjos que foram enviados para este mundo, para nos servirem. Eles irão adorar também aos filhos menores. Então, nós estamos numa posição muito mais elevada do que os anjos. Essa posição, realmente, diante do Senhor Deus. Entenderam? Então, não esqueçam disso. Então, dentro da nossa igreja, realmente, você ser filho do Senhor Deus é algo tão impressionante. E se olharmos em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, se olharmos em Hebreus, capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor é um Senhor mais alto, realmente mais grandioso do que os anjos. O Senhor, ele veio a este mundo para sofrer, e após sofrer neste mundo, ele entrou para a glória. Quer dizer que o Senhor, ele veio para ser realmente tão grandioso, e nós também, para podermos entrar nessa glória junto do Senhor, essa tão grande salvação. Então, essa tão grande salvação. Então, realmente, nós podemos dizer que as palavras que vêm posteriormente que se conectam. Então, quer dizer que o Filho do Senhor Deus, ele tem morrido. E ele não somente nos salvou, mas nos permite para podermos entrar no seu reino. E assim, agora, nós nos tornamos em seres para podermos entrar nessa glória com o Senhor Deus. Numa posição grandiosa como o do Senhor. Então, jamais desconsiderem. Jamais deem as costas para esse trabalho do Senhor Deus. Porque você peca no momento que você vira as costas diante do Senhor Deus. Então, esse trabalho da salvação, esse trabalho do evangelho que o Senhor efetua, realmente com um grande agradecimento, com grande felicidade transbordante nós devemos viver. Para vivermos para a glória do Senhor Deus. Para o Senhor que nos salvou. É por isso que nós vivemos por Ele. E isso é algo lógico acontecer. É por isso que em Hebreus, capítulo 14, versículo 6, 7, em diante. Não existe mais ninguém que viva por si ou morra por si. Agora todos nós que recebemos a salvação, não existe mais ninguém que viva por si ou morra por si. Então viver é para o Senhor, morrer também é para o Senhor. Então porque viver ou morrer nós somos do Senhor. Então o Senhor, ele nos comprou com preço caro, então agora eu já não sou meu, agora eu sou do Senhor. Então, comer ou beber o que quer que eu faça é para a glória do Senhor Deus. Isso é algo lógico acontecer. Então, essa tão grande salvação. Realmente tem mais algumas coisas para pregar, mas acabou o tempo. Então, eu precisava continuamente pregar, mas vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia por nós, e o Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós, e fez com que todos nós pudéssemos ser salvos pelo seu sangue precioso, sem nenhum valor a ser pago por nós. Fomos considerados como seus filhos, e nós todos recebemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós damos louvores e agradecimentos diante do Senhor Deus. Senhor, agora, nesse presente momento, nós todos que recebemos essa grande graça da salvação do Senhor Deus, que possamos viver louvando essa sua glória, que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, para que assim, através da sua palavra, através da sua santa vontade, nós possamos ser sustentados pelo Espírito Santo, que possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha, sendo conduzidos pelo Senhor. Oramos
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém. Antes do cântico, nós teremos um vídeo sobre a missão em Camarões, na África. Então, o pastor Osreil, e junto de vários outros irmãos e irmãs, por volta de 30 pessoas, eles foram com a missão. É um vídeo bem curto, 5 minutos e 50 segundos, é bem curto, então vamos assistir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once 선교팀은 11,900km의 거리를 날아와 15일간 1,089km를 이동하며 60여 가정과 교회를 신방하면서 200여 카메룬 형제자매님들의 간증을 들을 수 있었습니다. 카메룬 형제자매님들은 대부분 어려운 환경 속에서 신앙생활을 하고 계셨습니다. 신앙생활은 너무 힘들었는데 왜냐하면 너무 가난해서 마리 자매님 댁은 선교팀 몇몇조차도 들어갈 수 없는 규모여서 교회당에서 교제를 했습니다. 자매님에게는 정말 아무것도 없었습니다. 심지어 건강마저도 없었습니다. 하지만 예수님, 단 그 하나만으로 행복해 하셨습니다. 복음을 전하는 마리 자매님의 표정은 그 누구보다 밝았습니다. 그리고 선교팀이 떠날 때 그 누구보다 많은 눈물을 흘리셨습니다. 카메룬 형제자매님들이 흘리는 눈물은 우리의 눈물과 같았습니다. 간절하게 기도하시게 하나님 제발 내 아이 중에 한 명이라도 하나님은 내 인생과 내 가정에게 복을 주시기 위해서 먼저는 내 마음을 낮추십니다. 전도에 대한 간절함과 내 가족에게도 이제 전하려고 하고 반드시 기쁨으로 그 단을 거두리라는 믿음도 우리와 같았습니다. 너무 기뻐서 뛸 듯이 기뻤어요. 한국 성도와 아프리카 성도가 함께 걷는 이 길이 같은 하나님 안에서 완전히 동일한 길임을 확인하였습니다. 우리도 거듭나야 저 천국까지 갈 수 있어요. 선교팀은 학교에서, 경찰서에서, 관공서에서, 야운데 전 지역의 거리와 가정에서 전도하였습니다. 오늘 이번에 컨벤션에서 안 보이시면 여기로 다시 올 겁니다. 올 수 있어요? 그리고 드디어 컨벤션의 첫날이 밝았습니다. 컨벤션은 야운데 스포츠 경기장에서 3일 동안 진행이 되었습니다. 아프리카는 현재 35개국 380개 교회에서 911명의 전도인이 복음을 전하고 있으며 이번 컨벤션에는 4천여 명이 참석하였습니다. 경기장을 가득 메운 4천여 명은 주님이 가신 길을 숨죽여 지켜보았습니다. Jusqu'à ma mort. Sois été pardonné pour toujours. C'est ça la rédemption éternelle. 주님이 흘리신 피로 죄 사함을 깨달은 이들은 어린아이처럼 기뻐하며 춤을 추었습니다. 각 가정의 신방을 다니며 참석을 권유했던 분들의 얼굴을 확인할 수 있었고 카메룬으로 오는 비행기 안에서의 만남도 이곳에서 이어졌습니다. 천하 만민에게 복음이 전파되는 현장에서 주님의 영광이 세세의 무궁함을 다시 한번 확인하였습니다. 컨벤션 일정이 마무리되고 훈다시 교회에서는 전도인 교육 프로그램이 진행됩니다. is the prophecy.
700명이 넘게 참석하여 자리가 없습니다. 4시간이 넘게 말씀이 전해지고 있으나 움직이는 사람도 없습니다. 말씀이 끝나고도 목사님을 붙잡고 질문이 쏟아집니다. 엘로힘 스쿨에서는 새신자 전도 훈련이 한창입니다. 1000명이 넘는 인원이 참석했습니다. 초롱초롱한 눈빛으로 한 말씀이라도 놓칠세라 치열하게 필기해가며 말씀을 듣습니다. 여정의 마지막 밤에는 아프리카 각 나라를 책임진 목사님들과 교제하였습니다. 복음을 위해 목이라도 내어놓은 전도인들의 모습. Are you ready for that? The gospel for the gospel? Okay, we'll go all over the world and preach the gospel. 어려운 형편에서도 한 명이라도 더 전도하고자 하는 교회의 모습을 보며 아프리카 복음의 불길은 결코 사그라지지 않고 더욱더 타오를 것을 확신할 수 있었습니다. 침례를 받기 위해 선 줄은 끝이 보이지 않습니다. 약 400여 명이 침례를 받았습니다. 주님과 영원한 동반자가 되었음을 선포하는 이곳은 축제의 분위기입니다. 이 땅에서의 잠깐의 힘든 여정은 지나갔습니다. 주님과 함께하는 우리의 여정은 즐거운 여정입니다. 그리고 천국에서 이 즐겁고 기쁜 여정은 영원히 계속될 것입니다.